Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é feriado, dia 1º de maio de 2020, mas nós estamos aqui, né, cumprindo a nossa meta aí de fazer 2 semanas de lives diárias. Diárias, mas não no final de semana. No final de semana a gente vai descansar. Mas sexta-feira, feriado, todo mundo ainda em casa, né? Por conta dessa situação que estamos vivendo de coronavírus, essa propagação que ainda está acelerada, que ainda está acontecendo. Então a gente resolveu manter essa live para poder levar informação para você. E hoje a informação é mais, digamos assim, palatável, né? Gostosa, porque vamos falar sobre alimentos, vamos falar sobre as coisas boas da vida, que é comer, né? Bom, gostaria de novo de me apresentar. Eu sou a Letícia, sou a editora-chefe da revista Momento Diabetes. Essa publicação, né, que nós criamos já há quase 4 anos, criei junto com uma amiga, a Bianca, que é jornalista também, que tem diabetes. E dentro dessa revista, cada edição a gente traz aí um caderno de receitas e muita informação sobre diabetes, sobre alimentação. E é por isso que esse é um dos temas que a gente vai falar bastante nas nossas lives. Coloquem aí nos comentários, por favor, vocês que estão entrando, se dá para ouvir bem. O Luiz falou que está ouvindo super bem. Obrigada, Luiz. A mãe maratonista diabética também. Bianca, obrigada pelo prestígio. A Eneida, nossa parceira, né? A Eneida nutricionista, que também é uma grande parceira da Momento Diabetes, que também escreve sobre alimentação em todas as edições da revista. Obrigada. A Carmen entrou, outro Luiz Ascan. Bacana, muita gente entrando, isso mesmo. Vão deixando o comentário de vocês para termos uma live bem participativa hoje, né? Como eu comentei, são 2 semanas diárias, a gente está terminando hoje a 1ª semana, então já tivemos aí 4 entrevistas, essa é a nossa 5ª entrevista ao vivo nas redes sociais da Momento Diabetes, e a nossa semana de live vai até o dia 8 de maio. Nas redes sociais. E eu quero já começar hoje falando de uma grande novidade para vocês. Nós estamos preparando um grande fechamento para essa semana de live, que é um evento online totalmente ao vivo, né? Vamos dizer que é uma grande live, um liveão, que vai acontecer dia 9 de maio, sábado que vem. Então, se você ainda não está sabendo, corre no site da Momento Diabetes, já faz a sua inscrição. Esse vai ser um evento para falar sobre as tecnologias envolvendo diabetes. Era o evento que nós faríamos em março, né? Dia 13 de março, e aí aconteceu toda essa situação do coronavírus e nós postergamos, adiamos o evento. Então, vamos fechar essas 2 semanas de live em grande estilo, com esse evento online 100% ao vivo e gratuito, para vocês saberem o que rolou no ATTD, que é o maior congresso de tecnologias do mundo, que aconteceu em fevereiro, em Madrid, na Espanha. Bianca, nossa repórter, esteve lá, cobriu tudo e vai trazer essas novidades para a gente. Então vão ter vários especialistas, são 5 palestras durante esse evento e nós vamos falar de tecnologias e muita novidade para vocês. Bom, já temos bastante pessoal aqui na live, né? Bastante gente entrou, tá dizendo que o áudio tá bacana. Então agora eu vou convidar uma pessoa que pra gente é muito especial aqui no Momento Diabetes, porque é uma grande parceira nossa, a nutricionista Marta Módio. Ela é nutricionista funcional e clínica, ela é educadora em diabetes, formada pela Federação Internacional de Diabetes, a IDF, também se especializou na área de doenças autoimunes, e ela é muito, muito especial porque ela está com a gente desde o começo. E a Marta, eu brinco dizendo que ela tem 2 filhos, né? Um deles é a Clarinha, que tem diabetes tipo 1, que é uma adolescente, mas agora eu gosto de brincar que ela adotou um outro filho, uma outra filha, que também tem muito a ver com diabetes, que é a revista Momento Diabetes, né? Ela cuida com muito carinho, ela nos ajuda a selecionar as receitas que entram em cada edição da revista, tem um caderno de receitas muito bem preparado, com várias colaboradoras, que elas dão passo a passo da receita, e tem também os cálculos nutricionais, que é a Marta que
que faz, né, que prepara, que calcula. Então, a Momento Diabetes é mais uma filha dela, então a gente se sente muito grata por ela participar com a gente nesse projeto que é a revista Momento Diabetes. Eu convido vocês para conhecer, quem ainda não conhece a revista física e online. E hoje a gente vai começar então a série de lives falando sobre alimentação com ela, né? Então, Marta já está por aí, eu vou convidá-la para se juntar a nós, para se juntar. Já mandei o convite para ela, estou só aguardando. Deixem, gente, as mensagens de onde vocês falam. De onde vocês estão falando? Em qual cidade, em qual estado? Oi, Marta, bem-vinda! Tudo bem com você? Obrigada por essa apresentação linda. Vocês moram no meu coração. Você viu que eu já te dei mais uma filha aqui, né? E é, né? Tanto carinho que a gente dedica, né? Se atualiza tanto para trazer conteúdo de qualidade. Realmente a gente fala da Momento todos os dias, trabalha todos os dias com isso, né? Obrigada mesmo, Marta, por participar aqui com a gente. Acho que teria que ser realmente você para abrir, né, esse momento sobre alimentação. Hoje o nosso tema é alimentação na quarentena. Então a ideia aqui é trazer várias dicas e a gente sabe que o assunto é bem amplo. Então o pessoal já está falando, Marta, ó, tem gente de Bragança, Pará. Nossa! Tem gente da Bahia, olha lá, a Luciana da Bahia. Vão deixando, gente, o comentário de vocês. A Marta é nutricionista em São Paulo, né, Marta? Mas você tem pacientes de outros lugares, Marta? Tenho paciente de outro, tenho esse privilégio, né, de acompanhar pacientes que vivem em outros locais do Brasil e do mundo. Isso é muito bom. Isso que é bacana, né? A gente sabe que o diabetes, ele requer, né, essa informação bem individualizada, porque cada organismo reage de um jeito, né? Então, muitas vezes tem dificuldade, né, de encontrar alguém e a internet nos aproxima, né? É verdade. Ainda bem, olha, né? E agora ainda mais ainda bem. com a quarentena. Com a quarentena, nos aproximando, né? Gente de Maceió, Alagoas, o Thiago, obrigada, Thiago, pela sua participação. A Edviges, de Criciúma, Santa Catarina. Nossa. A Carmen, de Vila Velha, Espírito Santo. A Keila, de Maranhão. A Keila tá a semana inteira com a gente, viu, Keila? E eu já te conheço. Bacana, gente. Continuem deixando os comentários de vocês, de onde vocês são. Isso é muito legal pra gente, né, Marta? Muito. Mas eu acho que a gente pode ir direto ao ponto, né, Marta? Porque a alimentação é um assunto que rende demais, né? Então, eu queria começar assim, a gente está boa parte da população aí, a gente não tem 100%, nem os 70%, né, da meta de isolamento, mas boa parte da população já está mais de 40 dias em casa, isolado, né, Marta? Ou seja, a rotina mudou para todo mundo, né? Até eu que já trabalhava em casa, tive uma rotina afetada. E nós não estamos necessariamente gastando energia suficiente, né? Talvez isso seja um desafio aí da maioria. Sim. Então, eu queria começar perguntando para você, Marta, o que a gente não deveria estar comendo nesse momento que estamos com menos gasto de energia e estamos dentro de casa? Então, para quem me conhece, sabe que eu sou bem contra os radicalismos, né? Eu gosto muito desse caminho do meio, que no final das contas é o caminho mais difícil da gente alcançar, que é o equilíbrio. Eu acho que é por isso que a gente sofre tanto, né? Porque ou a gente faz de mais ou a gente faz de menos. Esse equilíbrio é um pouco mais difícil. Então, falando não de retirada, mas de diminuição, eu aposto demais em ficar longe das guloseimas e do excesso de produto industrializado, porque é uma tentação. E se você abastecer o teu ambiente, que você está dia e noite com esse tipo de alimento, com certeza você vai ter uma alimentação menos equilibrada. Então eu apostaria na diminuição desses produtos. Primeiro passo. E aí falando de diabetes, né, que a gente trabalha com isso todos os dias, uma das dicas que eu dou também é tentar diminuir a quantidade de carboidrato do dia. Não zerar, mas consumir menos porque a gente está se movimentando menos. Então não é só para quem tem diabetes, para quem não tem também. Então a diminuição do carboidrato também vai contribuir para uma melhora da alimentação, com certeza.
Legal, boas dicas. E eu acho que essa pergunta foi bem feliz porque já posiciona, né, qual é a linha da Momento Diabetes e é a mesma linha da Marta, que é essa questão do não radicalismo, né? A gente sempre pensa, a gente sempre prioriza o caminho do meio, né? O caminho do Sim, equilíbrio. Então foi bem feliz a gente E responder. ele é A Dé... sustentável, né, Lê? Ele é Uhum, sustentável, porque o radicalismo ele funciona por um período, você não sustenta uhum. isso. Não sustenta. Sem falar que mexe muito com os nossos hormônios, a nossa emocional, né? Porque tudo que é Sim, radical exige muito da gente é emocionalmente, né, Marta? verdade. E numa quarentena em que estamos isolados, a gente tem que também pensar nas nossas emoções, né? Claro, é verdade. A Dédia está comentando aí que ela começou antes da pandemia, ela estava com 52 quilos e agora ela está com 58. Então, Dédia, olha as dicas da Marta. Realmente acho que é a É, realidade de muita gente, né? muita, acho que a maioria está enfrentando esse ganho de peso, porque é recente, né? A gente fala que é Uhum. muito tempo, porque realmente não é uma situação fácil, mas se a gente for ver, a gente está o quê? Há 40 dias, 40 e poucos dias confinados. E o Isso. confinamento é o que a gente falou no início, realmente a gente gasta menos. Se a gente gasta menos, a gente tem que comer menos e melhor, porque depois a gente vai Uhum. enfrentar essa retomada. E na retomada, a Uhum. gente tem que estar com o nosso sistema imune mais forte. Mais Então, a gente forte, tem que com pensar em tudo certeza. isso, né? É verdade. A doutora Júlia Batista, não, Pastina, desculpa, falou que é isso mesmo, restrição também gera compulsão, né? Então, Muito. você tem outro reflexo negativo da É. restrição, muito, muito bacana. E aí eu gostaria de fazer mais uma propaganda da revista Momento Diabetes, porque a próxima edição que a gente vai lançar segunda-feira, a edição número 22, ela tem como tema de capa telemedicina, que é o assunto da nossa próxima live de segunda-feira, tá? Então fica Ai, que atento que legal. essa live vai ser muito atual, muito legal. E a gente traz uma matéria completa, uma matéria bem legal também sobre coronavírus. Então, muito do que a gente já falou aqui na live durante essa semana, a gente fala nessa matéria para vocês tirarem mais as dúvidas. E tem dentro dessa matéria a participação da Marta e da Ticiane, que é uma outra nutricionista parceira da Momento, falando sobre alimentação. E é legal que elas falam justamente isso. Aproveita esse momento da quarentena para fazer boas escolhas alimentares para pôr dentro da sua casa e criar esse hábito, porque a gente É. sabe que as mudanças de hábitos levam tempo. Então aproveita a quarentena para isso também, né, Marta? Sim, com certeza. É um tempo que a gente nunca mais vai ter na vida. Então, ao invés da gente ficar reclamando, eu acho que a gente tem que olhar por esse lado, aproveitar esse tempo para cuidar da nossa saúde. Verdade. Marta, e assim, a gente está entrando também no momento agora de estação mais fria, né? Então a gente já percebe a temperatura caindo bastante, é o momento em que o resfriado, a gripe acaba tomando conta. Além do coronavírus, a gente tem essas outras doenças que já faziam parte É. do nosso dia a dia, né? Então, falando em alimentos para escolher, o que pode ajudar na nossa imunidade para evitar uma gripe ou para fortalecer o organismo? O que você recomenda? Então, não existe um alimento único, né, Lê? A gente sempre fala isso, não existe uma fórmula Uhum, milagrosa. Eu sei que a nossa tendência é querer essa fórmula única milagrosa que vai resolver o nosso problema. E uma vida uhum, saudável, ela é sustentada em vários pilares. Então, o que, que eu acredito muito? As pessoas que estão mais sofrendo hoje no confinamento são pessoas que não conseguiram colocar a rotina em ordem. Eu acho que a correria do começo foi isso, né? O principal é estabelecer uma rotina dentro de casa uhum, e cumprir com essa rotina, porque essa rotina nos traz saúde. Esse é um dos pilares. O outro, porque uhum, o nosso corpo é feito, né, para seguir uma rotina. Ele não uhum, é para ficar sem rotina. O segundo grande pilar é cuidar da saúde do seu sono. Então não tem como ter uma boa imunidade, uma boa saúde se você dorme de forma inadequada, ou poucas horas, ou a qualidade é ruim, ou acorda muito cansado. Então é outro grande pilar. Terceiro pilar que a uhum, gente acabou de falar, saúde da mente. É uhum, essencial que a gente cuide das nossas emoções, que também é aliada à saúde espiritual, independente de religião, à saúde do espírito.
Então, todos esses pilares, eles são muito importantes aliados à atividade física, porque o corpo humano não foi feito para ficar parado. A gente sabe disso, né? Não é à toa que a gente fica o tempo todo se movimenta. É uma máquina que precisa de movimento para funcionar bem. E aí, fechando tudo isso que é o nosso tema, a alimentação saudável. Então, veja que são várias frentes que a gente tem que investir para garantir uma boa saúde. Então, não é um alimento que vai fazer você ter, né, a imunidade, milagre, saúde. Né? Não é. É um conjunto de fatores que vão te levar até uma alimentação saudável e que aí você vai ter uma saúde melhor com todos esses outros pilares que a gente comentou também. É bacana ouvir a Marta falar, porque a gente fica em alguns momentos em dúvida que especialidade que é a dela, porque ela fala de um todo, né? Então a gente viu aí a rotina, disciplina, né, no dia a dia, o sono, a trabalhar a mente, também as emoções e a atividade física. Então, bacana da alimentação, quando o segredo é o equilíbrio, a Aline está falando, bacana da alimentação é que o que a gente coloca para dentro tem que estar em harmonia com todo o nosso ser, pelo que eu entendi, Sim, Marta. sim, com certeza. É tudo isso que vai nos trazer o equilíbrio para se manter saudável, senão não adianta. É verdade, bacana. Pessoal, vocês estão comentando bastante, mas façam perguntas também, tá? É a hora de vocês tirarem aquela dúvida. A Marta falou que não existe uma receita única, que não é um alimento único que vai resolver tudo. Mas perguntem as dúvidas que vocês têm sobre alimentação, nutrição, nutrientes, que a Marta está aqui para responder isso, tá bom? Então vão comentando aí, por favor. Agora vamos falar de alimentos mesmo, né, Marta? Dada essa introdução de que a gente vai falar aqui de algum alimento, mas não quer dizer que você vai ter que comer só esse alimento que vai resolver. Mas fala quais alimentos, assim, quem tem diabetes, quem quer melhorar a imunidade, quem quer se fortalecer, então, o que deveria investir? O que eu sempre falo é que o grupo mais importante da nossa alimentação e que é tão negligenciado é o grupo FLV, frutas, legumes e verduras. Até a Eneida escreveu sobre isso na revista, né? Foi uma matéria super bacana, como colocar mais FLV na sua vida. Então, um dado triste é que a Organização Mundial de Saúde diz, na verdade, a nossa, né, Organização de Saúde diz o seguinte: o brasileiro, ele consome só 23% desse grupo alimentar no dia. 23% dos brasileiros consomem o ideal desse grupo no dia a dia. Só 23%. É muito baixo. Então, assim, e quanto é esse tanto, Marta? A recomendação são 5 porções diárias. E só 23% consome. Então, por isso a nossa luta de dizer, e é ali nesse grupo que a gente vai ter os micronutrientes, ou seja, as vitaminas, minerais, compostos bioativos, fibras, que vão garantir a nossa saúde, principalmente intestinal, que é dali que vem a nossa imunidade. A nossa imunidade tem muito a ver com o nosso intestino. Então, se a gente deixa de consumir esses alimentos, você não vai ter uma boa saúde intestinal, não vai ter uma boa imunidade. Isso não quer dizer que você é imune. Não. Você vai ter uma saúde na sua. A Lê vai ter a saúde dela na sua máxima, né? Garantindo os pilares de uma vida saudável. Mas isso não quer dizer que você é imune a qualquer coisa, a qualquer bactéria. Exato. Caso eu venha ter um resfriado, uma gripe, eu consigo enfrentá-la com mais força. Seria isso? Sim, porque o teu organismo está mais forte. Então as pessoas confundem um pouco isso, né? E esse grupo ele é muito poderoso porque ele garante esses micronutrientes que a gente às vezes negligencia no dia a dia. Porque o macronutriente, principalmente as calorias, a gente fica ali de olho, né? E às vezes faz escolhas erradas por ficar de olho só nesse grupo dos macronutrientes e das calorias. E não pensar nos micronutrientes que sustentam a nossa renovação celular. Então é muito importante aquilo que a gente sempre fala, comida de verdade. Comida né? de verdade. Aquela comida que a natureza nos dá, não a indústria. Então, hoje eu fiquei muito feliz, porque hoje é dia 1º de maio, e aí eu sigo várias redes sociais também. Todo 1º de maio eu vejo quais são os alimentos, as frutas, os legumes e as verduras do mês.
Do mês, certo. Né? Daí você economiza, você tem mais fartura, né? Tem O PET é menos maior. veneno nesse alimento, então você Uhum. vai ter menos agrotóxico. E a natureza é muito sábia. Por exemplo, no grupo das frutas, já em maio, que a gente fala que toma vacina da gripe, normalmente em maio, né? Em Em maio, isso. maio, a Esse ano natureza foi já antecipado. a Uhum. natureza ela já começa a nos dar alimentos riquíssimos em vitamina C. Ou Uhum. seja, hoje na lista, o que estava lá em primeiro lugar? As mexericas, as polcãs, Que é que uma são delícia, né? riquíssimas. Então, e Uhum. que a natureza nos dá no momento que a gente tem que consumir aquela vitamina em maior quantidade. Então, é isso que a gente deixou de prestar atenção também, né? Porque eu brinco que não é a gente que é mimado, as nossas células são mimadas, Ah, né? aham. E Então a gente elas gostam de coisas boas, né? é isso. Uhum. E às vezes a gente quer consumir um determinado alimento numa época que não é dele, então não precisaria Que estar não é consumindo dele. aquele alimento. Então fica a dica, pessoal, procura principalmente na sua região o que está disponível em maior fartura, Exato. né? Que além de É, economizar, porque maior demanda o preço vai ser mais acessível, vocês também vão poder ter um alimento, uma fruta, um legume de melhor qualidade, né? Porque daí não ficou sim. tanto tempo recebendo outros ingredientes. Marta, tem duas perguntas ligadas a esse tema que já passou, já o pessoal está comentando, já foi Eu lá para nem tô cima, mas vendo, eu eu só tô anotei. falando aqui. Eu falo. Fica tranquila, porque a mensagem, ó, vai Ai, rapidinho. a El, da Eu, minha paciente, lá do Pará. aí, ó, que legal, para participando, bacana. Eu vou A fazer as Aline duas e também, você né? se organiza ali, né? Só uma observação, a Marta falou que a Eneida escreveu sobre frutas, legumes e verduras em uma das revistas, depois a gente publica no site qual é direitinho, dá alguma introdução para vocês se aprofundarem no assunto, e de fato foi uma matéria incrível, ela aprofundou bastante o tema, então vale a pena ler essa matéria. Vale, muito. Alguém perguntou, eu não me lembro o nome agora, mas perguntou sobre amidos resistentes, e a Gisele quer saber se são 5 porções de cada. Como que faz essa distribuição? Não, a gente na nutrição, a gente já fala em 9 porções, vai, mas a 9, recomendação tá? geral são Uhum. 5, variando entre frutas, legumes e verduras. Então, esse é o mínimo que a gente Variando, tá. deveria consumir por dia. Uhum. Legal, Ah, então fica a dica amido aí, tá? resistente, né? Isso, e ela, aí quando você começou a falar, né, dessa questão dos micronutrientes, ela colocou amidos resistentes e o ponto de interrogação. Então ela gostaria de entender um pouquinho o que é. Ah, eu sou apaixonada pelo amido resistente. É uma super fibra, super Uhum, aliada no controle glicêmico, seja pré-diabetes, diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, em todos os tipos. E o uhum. alimento que é mais rico em amido resistente é um alimento que a gente tem em abundância no Brasil. É a banana verde. Banana verde, legal. Então, você comprar qualquer tipo de banana que ela não tenha sofrido o processo de maturação, ela não pode ter passado também por câmara frigorífica, né? Aquela Uhum, 100% que não foi modificada. E aí você uhum, pega essa banana, descasca, corta em rodela, congela e vai usando no seu dia a dia. Você pode engrossar preparações, por exemplo, usar no uhum, feijão. E uhum. que é sensacional, esquentando não perde o efeito. Olha Então que você pode, ótimo. Uhum, aqui em casa eu bato muito em vitamina, sabe? Vitamina uhum, sem uhum, suco, tal, eu bato. Dá para misturar no iogurte. Então é super versátil, e barata. Barata. uhum, Assim, a gente uhum, vê, eu vejo aqui no bairro que eu moro em São Paulo, que é só prédio, eu vejo pé de bananeira aqui com banana verde. É incrível. uhum, uhum. Então, assim, é barato, acessível. É literalmente a banana que não amadureceu, né? Quando a gente Isso. fala na É. verde, Porque tá? olha que incrível, esse amido resistente, ele é um carboidrato, só que ele é uma fibra, ele não é digerível quando está verde. Uhum, Conforme a banana vai sofrendo o processo de maturação, vai virando frutose, uhum, né? Então ela vai legal. ficando mais rica em carboidrato, que influencia mais Uhum, na resposta glicêmica. E esse uhum, amido resistente, a banana verde, também pode ser usado em farinha. uhum. Vende-se a farinha e é um conteúdo de amido resistente alto também.
Uhum, bacana. Lembrando que a gente já trouxe esse tema também no caderno, na Momento Diabetes, com a indicação da receita. Então, quem depois quiser saber a receita direitinho, a gente vai publicar no site. Também foi uma matéria que a Eneida escreveu e nós reforçamos nas receitas. Então, fica de olho, tá, gente? Muitas coisas aqui, depois a gente coloca as pílulas no site. E a para gente vocês tem acompanharem. uma receita, até que foi uma no começo que eu dei, que é da trufa de chocolate com a biomassa, né? De banana Essa verde. já está no site. Depois que terminar a nossa live, acessa o site, lá no menu Notícias, vocês vão encontrar a parte de alimentação e tem lá. Ó, dica legal, hein, pessoal? Bacana. Então, quem perguntou aí sobre a receita, como que faz, aí esse é um tema que a gente consegue passar para vocês o passo a passo certinho, tá bom? Marta, mais uma perguntinha. A Cássia, ela queria que você falasse mais dos alimentos de maio. Então, vai citando alguns que, de repente, as pessoas já vão tomando nota para elas aproveitarem. Maio acabou de começar. Vou ser sincera para você. Eu não sei, porque eu vou fazer minha primeira compra de hortifruti amanhã. Quando eu faço a minha compra, eu tenho ela na cabeça, né? Porque aí eu vejo que dá para comprar orgânico, que não dá para comprar orgânico, eu compro o produto da época, por conta de tudo isso que a gente falou. Mas é muito fácil. CEAGESP, se você digitar no Google, alimentos da safra, vai vir uma lista inteira do CEAGESP com todos eles, mês a mês. E aí, eu até tenho essa lista, depois se a Lê quiser disponibilizar para vocês. A gente pode publicar depois nas redes sociais. Porque eu dou para os meus pacientes essa lista, eu já deixo no aplicativo, porque na hora da compra é mais fácil, né? Você se guiar tendo essa lista. Seguindo. Bacana, então já fica um compromisso aqui para depois da live. Tá bom. Pessoal, vão mandando as dúvidas de vocês. Qual é a dúvida que vocês têm relacionada à alimentação na quarentena, alimentação para reforçar a sua imunidade, tá? A Marta sempre fala de comida de verdade, né, Marta? E a gente está num momento em que a gente pode... eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade na cozinha. Eu quase não cozinho. Mas depois da quarentena, como meu marido está em casa, a gente está cozinhando mais. Então, eu queria que você passasse essa mensagem para quem está nos acompanhando. O que é comida de verdade? O que ela tem, que a comida que a gente vai lá no mercado e compra numa caixinha super linda, com designer super bonito. Qual a diferença dessas duas? Principalmente para quem tem diabetes. Então, a grande diferença é que o alimento que ele tá mais no seu natural, aquele que vem da natureza. Então, cereais integrais que não sofreram tanto refinamento, né? Que tem aquela capa do integral. A gente tem as frutas, verduras e legumes. Então, as carnes, né, também, o ovo. Então, esse alimento que não sofreu processamento. Ou seja, ele não teve a influência grande da indústria nele. Ele está mais próximo da natureza. Eu não sou contra alimento industrializado, eu compro. O problema é o exagero. Então, eu sempre digo isso. Se você fizer 70% da sua alimentação mais saudável e 30% você comprar pronto, já tá bom. O que não pode é ser o contrário, que é o que vem acontecendo, principalmente nas pessoas mais jovens, né? Que acabam na correria, comendo muita coisa pronta. E o que esse alimento tem? Basta você ler um rótulo. Você começa a ler, outro dia eu estava com um paciente atendendo, ele tomava uma bebida isotônica. E ele queria me convencer que a bebida era ótima. Mas eu nem discuti. Eu falei, leia os ingredientes para mim. Você tem a bebida aí? Tenho. Ele não conseguia pronunciar os nomes. E a gente fala super bem, né? Banana, água, limão, carne, bife. O alimento são conhecidas. São do dia a dia, né? E nossas células reconhecem esses nutrientes. Agora, quando entram esses nomes, e muitas vezes é uma lista enorme de ingredientes que a maioria nem eu conheço. Não é porque eu sou nutricionista que eu conheço aquilo. Né? Então, assim, tomar cuidado, uma dica até para você conseguir... saber se aquele alimento industrializado é mais ou menos saudável, tem um app que se chama Desrotulando. Você baixa no seu celular e você escaneia o código de barras da embalagem. E eles dão uma pontuação para esse produto. Então, eu vou escolher um chá pronto.
veja qual é a marca que é mais limpa, que é menos nociva. Porque aí você vai levar um produto industrializado de melhor qualidade para a tua casa. E esse app, ele é feito por nutricionistas, que só trabalham com isso. Que Então legal, é bem uma ótima interessante. dica. Sim. Porque uma das dificuldades, e aí não é só quem tem diabetes, não, acho que é todo mundo, né, Marta? É saber escolher mesmo, fazer a boa escolha e depois unir isso num cardápio, numa alimentação do dia a dia, né? Então eu acho que essas dicas são importantes. Gente, a gente não vai aprender de um dia para o outro. A gente tem a revista há 4 anos e ainda eu mando dúvidas para Marta que são dúvidas básicas. Porque é muita informação. Como é que eu coloco isso no meu dia a dia, né? É muita coisa. Marta, e a Aline Ferreira, ela perguntou para você se está proibido comer pão, principalmente na quarentena. E como equilibrar o carboidrato? Acho que ela está pensando aí principalmente na glicemia, né? Então, o que a gente tem que fazer, principalmente, eu sempre digo o seguinte, comer carboidrato à noite não é proibido. O problema é que à noite a gente vai dormir e aí a gente não vai gastar tanta essa energia, a gente já está gastando essa energia. E estimular o hormônio insulina antes de dormir não é uma boa escolha. Então, quais são os melhores horários que o nosso corpo metaboliza melhor o carboidrato? De manhã e à tarde. Então, aproveitar para comer esse carboidrato que você quer de manhã e na hora do almoço, de repente, ou no máximo até o lanche da tarde. Não é proibido à noite, mas é só para a gente não ter esse grande estímulo da insulina antes de dormir, do hormônio insulina, né? Então a gente precisaria tomar esse cuidado. Eu tenho dito muito para as pessoas, tenta fazer uma alimentação um pouco mais low carb, tarde e noite, e trazer esse carboidrato mais para o dia com equilíbrio. Ah, o pão é proibido? É aquela história, depende do pão que você está escolhendo, né? Esse pão é só farinha branca? Ou esse pão tem o enriquecimento de cereais integrais? Enfim, aí é uma questão de escolha de qualidade desse pão. Para se colocar no dia a dia, é importante verificar a qualidade. Ah, eu como pão uma vez por mês. Aí vai comer o pão que tem vontade, né? Exato. Eu penso assim, não vai ficar se preocupando. Mas aquilo que você quer pôr no seu dia a dia, você tem que ter maior critério. Porque vai fazer parte da sua rotina e é diferente. Bem legal. O pessoal está perguntando para você repetir o nome do aplicativo, é Desrotulando? Desrotulando. Se alguém Isso puder mesmo, digitalizar, escrever aí é legal. né? Então, só repetindo, Desrotulando, que é o aplicativo que te ajuda a fazer uma leitura do rótulo dos alimentos, dos produtos e te dá uma avaliação ali. É isso, né? Eu vejo aqui em casa a gente usa bastante, porque não sou eu que faço o mercadão, é meu marido. E aí eu ensinei ele a usar isso. Porque aí ele olha e não leva tanta bronca quando chega em casa. Aí, ó, olha que dica maravilhosa para as mulheres de plantão. Bota o marido no mercado. Não tem mais desculpa, né? Não sei escolher, tem que ser você, não tem mais não. O diário de diabética, eu falei certo? Desculpa se eu tô falando errado, gente, é que as mensagens estão passando muito rápido para mim. Diz que já usa e que é muito bom. Olha que legal. Então, mais uma pessoa reforçando aí. Muito bacana. Marta, a Elola Grota, não sei se é assim que se fala, mas é assim que se escreve, ela está perguntando sobre a proteína animal, se é saudável. Isso é uma discussão, né? Uma polêmica sobre. O que eu acho? Eu acho que, assim, com moderação, você pode comer de tudo. Tem que fazer parte da sua estratégia nutricional. Tem pessoas que realmente a proteína animal não vai cair bem na estratégia nutricional daquela pessoa e ela vai ter que retirar. Eu, pessoalmente, passei por essa experiência. Quando eu tinha 15 anos, eu tive uma gastrite que virou quase úlcera. E uma das primeiras coisas que o médico me falou foi para maneirar na carne, porque demorava muito para digerir, que era de difícil digestão. E desde lá que eu comecei a me interessar por nutrição, porque eu via que as escolhas que eu fazia, eu ficava melhor. Exato. Né? Eu me sentia melhor. Então, de repente, a carne, ela não é tão saudável para um indivíduo, mas é super saudável para o outro. Mas lembrando que nada em excesso vai fazer bem.
E aí, se eu tenho a Uhum. escolha de ser vegano, ok. Só que eu tenho que me Uhum. preparar para isso para não criar Pra ir. deficiências nutricionais. Então eu Uhum. tenho É que fazer legal. direitinho, né? Exato. Acho que vocês já perceberam a tônica da conversa, né, gente? A gente toma muito cuidado de dizer não pode, não faça, não coma, porque existem vários fatores, mas principalmente cada pessoa é uma, né? Então o corpo Sim. reage diferente e precisa avaliar outras coisas. Então, tem gente, por exemplo, que trabalha demais, né? Então vai precisar de certos tipos de nutrientes para ajudar a desenvolver a mente, o raciocínio, a Sim. memória, né? Então, o nutricionista, principalmente, ele faz essa análise de toda a É, sua vida, ele não se interessa só em saber o que você está comendo. Ele se interessa em saber o que você faz, o que você quer a longo sim. prazo, não é mesmo, É. Marta? Eu É sei que a isso minha aí. Nutri é ótima e as consultas são longas, né? Então fica a resposta aí sobre proteína animal. A gente tem uma É. participação que, se eu não tô enganada, ela é do norte também, o Dr. Wilde Cavalcante. Tá, Ele tá aí! ele está Nossa, aqui faz um e ele trabalho pediu para. lindo lá. De onde que ele é mesmo? É do Pará? É de Marabá. Marabá, né? Isso mesmo, então não me Marabá. esqueci. E ele pediu para você falar um pouquinho do comer intuitivo em momento de ansiedade como esse. Ah, isso é uma complicação, porque muitas pessoas realmente, por estarem confinadas, estão o tempo todo atrás do alimento, porque o alimento ele acaba estando mais acessível, né? Você está perto da Uhum. cozinha, de onde você estoca os alimentos. E a grande dica que eu estou dando hoje em dia, que é a mesma que eu fiz aqui em casa, estabeleça os horários das suas refeições e não pense mais nisso. Então, vou dar um exemplo da Clarinha, que eu achei sensacional, que as pessoas falam que ela é muito evoluída, né? A minha filha que A tem Clarinha, que é a diabetes, sua filha, que isso, tem sua diabetes, que filha é a minha filha mais adolescente tem nova. diabetes. Uhum. Eu achei incrível, porque iniciou a quarentena, ela sempre faz 5 refeições diárias. Ela faz café da manhã, almoço, jantar, lanche da manhã e lanche da tarde, sempre. Quando começou a quarentena, ela falou: mãe, eu vou retirar o lanche da tarde. Aí eu fiquei até pensativa, né? Falei, nossa, é? Por quê? Ela falou, não, porque eu tô me movimentando muito menos. Só na escola eu dava 10 mil passos por dia, porque eles andam muito, a escola é grande. Então eu Uhum. acho que eu não vou precisar de 5 refeições diárias. Então, olha o que é o autoconhecimento, né? Uhum. Então, a ideia é estabeleça uma rotina alimentar e tente não sair dela. Aí tem alguns pacientes que me falam: ah, mas e se eu vou lá ver Netflix? Porque agora, né, tá mais na nossa Uhum. rotina esse A tempinho para dar uma maratona fugida. mudou, né? A Mudou. maratona mudou, agora é maratona de filmes, né? Aí eu brinco, leva a sua raçãozinha. Pega lá a Uhum. sua porção, né? Não, não leva um monte de pacote, um monte de coisa, não. Faz uma porçãozinha, um lanchinho, leva, acabou, acabou, não volta mais. Uhum. Mas é um Uhum. desafio. Aí por isso Uhum. que é importante controlar, tratar essa ansiedade através dessa questão da mente. Então eu Uhum. tenho falado muito para as pessoas, baixa o aplicativo de meditação guiada, porque fazer meditação é muito difícil, mas a meditação guiada não é. E os resultados Uhum. são maravilhosos. Aí Uhum. vou indicar um canal no YouTube também, Yoga Mudra. Yoga Nidra. Excelente! Ela está dando Legal. aulas de yoga e fazendo Uhum. meditações guiadas todos os dias. Você pode fazer o que você quiser, escolher. Tá vendo como é muito, muito legal a gente navegar nessa universo da educação em diabetes, porque é uma nutricionista falando de como você pode melhorar o seu bem-estar para te ajudar também. Então é isso que a gente É. sempre prioriza no momento E o diabetes. exercício físico, né? Que ajuda a controlar essa Sim, ansiedade também e essa procura da comida o tempo todo também. Ah, e água. e água e a Porque muitas vezes hidratação. você está desidratado e está procurando comida. Ao invés de ir para a Olha água, você vai só. para a comida. Uhum. Fiquem Então precisa atentos, tomar pessoal. cuidado. E a água a gente precisa tomar não quando está muito com sede. A gente não pode deixar chegar nesse nível, né, Marta? Não, não. E não é 2 litros para todo mundo. É entre 40 e Uhum, 50 ml por quilo de peso corporal. E aí você tem que fazer o uhum, seu cálculo, é individual também. uhum.
Então tá. Eu quero fazer mais dois comentários aqui, entre uma pergunta e outra. A Marta comentou desse aplicativo para yoga. A gente traz uma matéria também na revista de lançamento, lembrando que a gente vai lançar semana que vem. E nessa matéria a gente fala sobre atividades físicas em casa e traz algumas sugestões, algumas dicas de aplicativos para você aproveitar também, cuidar da sua saúde física e mental. E um deles é esse aplicativo que a Marta sugeriu. Então aguardem, segunda-feira a gente faz o lançamento, tá? E Marta, o Thiago Cajuína, ele comentou aqui que ele descobriu há 10 dias que a filha dele de 9 anos tem diabetes, né? Ele tá pedindo dicas de café da manhã. Esse não é o tema da nossa live de hoje. A gente pode até marcar uma live depois para falar sobre isso. A gente já trouxe na revista, mas a gente pode falar. Mas o que eu acho legal perguntar para Marta imagino que a cabeça dele esteja fervendo de dúvidas, né? E a Marta já passou por isso, né, Marta? Mesmo sendo nutricionista, como é que foi a sua reação com o diagnóstico da Clarinha? Muito difícil, né? Naquele momento eu era mãe, profissional ficou em 10º plano. Então é muito difícil, mas passa. A gente tem que ter calma, porque a vida volta ao normal. Hoje eu vejo isso. Hoje eu fico emocionada com o resultado dela, né? Da vida dela. Hoje o diabetes quase não é pauta em casa. A gente tem até que tomar cuidado, porque existe uma rotina que você precisa seguir. Às vezes até esquece, né? Por exemplo, trocar catéter. Ai, meu Deus. Preciso colocar um banner para lembrar a data de trocar catéter. Porque, né? A vida segue. Então é ter muita calma, mas principalmente viver esse momento, viver toda a sua dor. Porque essa sua dor bem vivida que vai te dar força para o futuro, com certeza. Bacana. E nesse caso dele, que está recém-descoberto, e as preocupações, as dúvidas sobre alimentação são muitas, qual o caminho que você daria para ele? Muda muita coisa? Conversa com uma nutri? Qual é o caminho? Olha, posso dizer, é essencial o acompanhamento de um nutricionista. Essencial. Porque senão, às vezes, você vai fazer grandes restrições sem necessidade e gera um trauma na vida dessa criança. Eu tenho muito medo. Eu falo que o aspecto emocional ele é muito mais importante que qualquer aspecto. Então, se essa criança entender que ela é diferente, que ela não pode nada e que tudo mudou na vida dela para pior, isso vai ficar marcado, né? E eu trouxe essa visão da experiência da Clarinha. Ela sempre me disse isso, a maneira como... Não como a gente reagiu no nosso íntimo, porque no nosso íntimo nós estávamos destruídos. Mas a gente não deixou a rotina mudar. Porque a rotina, se ela não muda, a criança vai aceitando. Eles aceitam melhor que a gente, mas muito melhor. Até hoje, ela aceita muito melhor do que a gente no dia a dia. E isso não tem preço. Então, assim, muita calma e cuidado de falar isso não pode nunca. Isso faz mal para você. Não, faz mal para todos nós. O açúcar, ele faz mal para todos nós. Né? Então, ela vai sempre encarar o diabetes como o fim do mundo, né? E agora é uma nova vida, uma oportunidade que ela vai ter de repente, ter uma alimentação excelente, uma qualidade de vida muito boa, né? Verdade. Então, Thiago, fica a dica, fica a orientação de uma nutri que passou por isso, que não é só profissional, só modo de dizer, né? Porque ser profissional de saúde é uma coisa incrível, mas é porque ela tem um adicional que é a experiência enquanto mãe, né? Também passou por tudo isso que você deve estar passando hoje e principalmente por isso as dicas dela têm a emoção junta, porque ela fala como mãe profissional em muitos momentos, né? Então é bem legal isso. Olê, você acha que cabe eu contar uma historinha da Clarinha quando ela estava internada sobre isso? Cabe. A gente tem 15 minutos, dá tempo de conversar muita coisa. E aí, quando faltar alguns minutos, eu aviso, porque o Instagram interrompe a gente. Fica à vontade, conta, porque eu acho que a mensagem pode ajudar muito. Conta assim. Vou te falar, a Maria Clara internou, ela amava comer uma rosquinha da Copenhague, pequenininha assim, com chocolate. Ela comia super doce. E amava, super doce. E aonde ela foi internada, tem uma loja da Copenhague, no hospital que ela foi internada no diagnóstico. E ela ficava, ao invés dela entrar naquela neura, né, do diagnóstico, aplica insulina e dedinho,
ela virava pra gente e falava assim, ah, eu quero ir lá na Copenhague comer uma rosquinha. Eu quero ir lá na Copenhague. Aí eu falei, Jesus, o mundo acabando, essa menina querendo ir na Copenhague comer a rosquinha, né? Entrava por aqui, saía por aqui. Bom, chegou no segundo dia, eu falei assim pro médico, não dá, eu preciso dar uma rosquinha dessa pra ela. Aí ele falou assim, não, ainda mais eu, Nutri, eu trabalhei nesse hospital. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não, né, Marta? A gente tá ainda fazendo toda essa questão da sensibilidade da insulina, tá. Eu falei, se você não me autorizar, eu vou trazer escondido. Porque ela vai ficar com a sensação que ela não pode comer essa rosquinha. E eu não quero. E naquela época ela já tinha uma alimentação muito balanceada, porque ela tinha 6 anos e sempre foi filha de nutricionista, desde que nasceu. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e com a autorização dele, fui lá, peguei a contagem de carboidrato, trouxe a rosquinha para ela, ela ficou feliz da vida, não pediu mais. E hoje em dia, raramente, mesmo ela ainda com as amigas no shopping, compra uma rosquinha, nunca vejo. Então imagina se naquele momento que ela pedia todos os dias. Não pode. Isso ia, e ela me fala isso hoje, ela fala, mãe, isso ia ter. Ao mesmo tempo, ela pedia, pelo amor de Deus, para sair do hospital, porque davam arroz branco para ela e suco de caixinha. E ela falava assim, eu não controlo a minha glicemia por causa do arroz branco e do suco de caixinha. Porque ela tinha um conceito de alimentação saudável já, né? Então, olha que importante é. Exatamente, as palavras têm muita força, né? Sim. Então, principalmente quando a gente ouve o não, a maioria das pessoas que não são da área de diabetes sempre associam o diabetes ao quê? Ao doce, ao não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Eu não tenho diabetes, mas eu tenho uma avó com diabetes, mas antes de entrar na revista, a minha informação sobre diabetes era assim, eu tenho uma avó que tem diabetes, que não pode comer doce e que adora doce. Então, era só essa associação que eu fazia. Então, acho que essas mensagens, principalmente vindo de uma profissional de saúde, de alguém que lida com isso todos os dias, é muito forte pra gente. Ouvir que tem que ter o equilíbrio, que pode, mas tem que ter o equilíbrio, tem que se conhecer, né? Então, é uma mensagem muito legal, quer dizer, uma rosquinha pode salvar, né? A relação que ela vai ter com o diabetes a partir dali, se isso é importante para ela, né? Sim. Que legal, que legal. E a Clarinha realmente é uma garota sensacional. A gente conhece, a gente sabe das pérolas boas dela, né? Que legal. A gente ainda tem um tempinho. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui que veio de uma pessoa que a gente também não vai aprofundar hoje, gente, no tema da contagem de carboidratos, mas a gente pode preparar uma live para isso também, porque é um assunto riquíssimo. Mas a Drigueiro está perguntando se você tem algum aplicativo para contagem de carboidratos. Vários, não lembra? Eu brinco que a sua cabeça. Cabeça, né? Pronto. Que é muito... Não, mas existem muitos, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes tem um aplicativo, tem o My Sugar também, tem um que agora veio na minha cabeça, mas que eu acho que os dados não estão tão bons. Tem o Glic. Tem o Glic, né? Exatamente. Bacana. Então, assim, tem muitos aplicativos super legais para ajudar nessa batalha, né, dos carboidratos. É isso mesmo. A gente já anotou aqui, a gente vai trazer uma live com uma pessoa que é muito bacana também de contagem de carboidratos, e aí a gente traz essas dicas. Mas 3 dicas super legais da Marta, muito bom. Marta, vamos falar um pouquinho de uma dúvida que eu vi o pessoal comentando muito, e não deu tempo não, na verdade a dúvida surgiu depois da live que a Bianca, nossa mãe maratonista, fez com a Denise, né, na segunda-feira, foi a live que abriu a temporada, que é em relação ao coronavírus, né? A gente não podia deixar de trazer uma perguntinha. A gente sabe que essa questão da alimentação, ela ajuda a melhorar a imunidade, mas ela não previne o coronavírus, né? Sim. De que forma ajuda? Vamos reforçar essa mensagem. Na verdade, vai ajudar aquilo que a gente falou lá no início. Então, cuidar dos pilares da sua saúde. E aí, dentro da alimentação, as 2 grandes dicas: diminuir o consumo de alimentos prontos e aumentar o consumo de alimentos de verdade, priorizando bastante um grupo negligenciado, que é o FLV, frutas, legumes e verduras. E a água. Porque a gente não toma água suficiente.
Uhum. tá? Teve uma pergunta aqui sobre água, que é se o excesso de água faz mal também. E aí? Tudo que é em Tudo em excesso. excesso faz mal, até a água, né? Uhum. Então precisa ter. Agora, é difícil ver uma pessoa que consuma água em excesso, sabia? É, né? Bem difícil. Quando você olha as últimas recomendações, que é essa que eu passei de 40 a 50 ml por quilo de peso, eu tenho paciente que precisa tomar 4 litros por conta do peso corporal e está achando que tem que tomar 1,5 litro, 2. O mais Uhum. comum é isso, é a É gente tomar isso. bem abaixo, porque ainda Bem tem abaixo. aquela água que a gente tem que repor da atividade física, né? Que a Exato. gente também Bacana. esquece. É, uma curiosidade, mas a gente não vai entrar nesse assunto hoje, tá, gente? Existe um outro tipo de diabetes que não tem nada a ver com o diabetes mellitus, né? Que é o diabetes insípidos. E esse sim a pessoa precisa tomar muita água, mas esse é um assunto para outro momento. É, a gente já está quase caminhando para o final, mas também sobre essa relação do coronavírus, eu estou olhando muito para cá, que é onde estão anotadas as minhas dúvidas. Sim, sim. E uma pessoa perguntou também, depois da live da Bianca com a doutora Denise, ela perguntou sobre os alimentos que compra no mercado ou na feira e traz para dentro de casa. Esses alimentos podem transmitir o coronavírus? Até quanto tempo depois esse alimento, se ele ficar na geladeira e tiver ali o vírus, ele pode contaminar? Então, Lê, na verdade, tanto a Organização Mundial de Saúde como o Departamento de Alimentos da Comunidade Europeia, o que que eles têm dito? Que não há evidência científica que um vírus que causa doença respiratória vai ser transmitido através do alimento. Então, eu li muitos Uhum, estudos a respeito disso, li esses pareceres, né, dessas uhum, entidades, e eles se baseiam nisso com a experiência que tiveram em outras pandemias, porque uhum, o Covid, ele é um SAR que já teve, né, uma uhum, outra, em um outro momento. Então, uhum, eles se baseiam nisso para dizer que não há essa evidência de transmissão. uhum, Mas qual que é a grande recomendação? Reforçar as medidas de higiene na manipulação, no ambiente, nos utensílios, na distribuição, no transporte desses uhum, alimentos. Porque não, uhum, a gente sabe que todo o sistema de saúde, por exemplo, o hospital, eu já trabalhei em cozinha de hospital. Tem que ser muito rigoroso o controle de qualidade lá uhum, dentro para o alimento não transmitir doenças. Então, não é só a preocupação com o Covid, é uma preocupação uhum. geral dessa, Com né? vários, né? Várias doenças, Sim, né? sim. Legal. Então, Então, é precisa reforçar realmente essas fazer essa medidas. higienização. Legal. Essa é a Marta, muito recomendação. muito boa explicação. O pessoal está dizendo aqui que adorou a live. Eu vou pedir para vocês Ai, que comentarem, bom. gente, o que, que vocês acharam, se É, vocês gostaram do papo com a Nutri, né? A gente sempre vai trazer um especialista diferente para vocês conhecerem. A Marta é é. nutricionista aqui nossa, depois vão haver outras nutricionistas para vocês conhecerem. Então, deixe os comentários, o que, que vocês estão achando de todos os nossos profissionais aqui, né? E, Muito. Marta, eu queria falar também para quem está nos assistindo, de uma grande novidade que a gente tem, né? Porque a Marta está com o Momento Diabetes já há vários anos, ela já está com a gente, já fez acho que umas 15 revistas com a gente para mais, né, Marta? É, Nossa, muita coisa, né? muito, Muita muito. coisa. E a gente sofre em todas as edições porque é muito difícil compilar todas as informações ali. É. Então a gente, né, Marta, a gente estava pensando em como trazer realmente mais informações para vocês, que vocês possam ter isso de forma prática. E a Marta, então, preparou um curso de alimentação, com várias dicas para você que tem diabetes, tem algum familiar com diabetes, tem pré-diabetes, ou quer alimentação saudável. Às vezes você não tem nenhuma É. doença crônica e quer alimentação saudável. Então é Porque um não curso tem muito. diferença, né, Lê, da alimentação de quem tem Todo mundo diabetes para quem deveria não ter, tem. né? Uhum. Todo mundo É. deveria ter uma alimentação saudável, né, Sim, Marta? E sim. como vocês viram aqui, é muito difícil para a gente que não é nutricionista reunir tudo isso no nosso dia a dia. Então, como é que É. eu. Nossa, tem uma receita maravilhosa, mas como é que eu incluo no meu cardápio? Então, eu vou falar agora como você faz para saber mais sobre o curso e a Marta vai explicar também rapidamente o que, que ela está priorizando. A gente deixou aqui em primeira mão, a gente ainda não divulgou, a gente está falando disso agora para as pessoas, só estava entre a gente.
tem um link na bio aqui do Instagram da Momento Diabetes. Clica no link da bio, vocês vão ver ali como que faz para acessar o site. Lá tem todas as informações para você deixar o seu cadastro. E assim que a gente lançar oficialmente esse curso, vocês vão receber um grande desconto, 50% de desconto, para fazer esse curso depois, né? Marta, o que você está priorizando nesse curso? Então, Lê, a ideia é exatamente essa: levar dicas práticas, diretas, confiáveis, para que você consiga incluir aquela receita isolada no seu dia a dia, fazendo uma combinação alimentar a favor da sua saúde, porque eu acho que esse é o grande segredo, né? Você conseguir combinar os alimentos e esses alimentos vão te trazer saúde. E aí também trazer a independência das pessoas. Então a gente vai trazer temas. O nosso primeiro grande tema são as sopas, porque o inverno está aí e a gente toma sopas pobres em nutrientes. E aí a gente ensina o quê? A gente fala desse tema relacionado à nutrição. Aí a gente fala de cada receita, como que você pode fazer substituições, porque às vezes eu não tenho aquele ingrediente na minha região, exato, ou não tenho dentro da minha casa, eu mesma faço substituições o tempo todo. E mais importante, compor o cardápio. A hora que eu coloco no cardápio, o que eu tenho que compor, o que eu tenho que combinar para ter uma boa resposta glicêmica. Então é um curso cheio de informação sobre os nutrientes e como integrar isso no dia a dia. Ou seja, é para pessoa leiga, assim, não é para um profissional de saúde que requer um estudo. Qualquer pessoa que está assistindo consegue aproveitar, né? Lembrando que o sabor também é priorizado, né? Porque a gente quer comer comida gostosa, não um conjunto de ingredientes que fazem bem para a saúde, mas que é tudo estranho, não é isso? Bacana. Né? Porque... Gente, então é uma grande novidade, nós ainda não comunicamos isso oficialmente porque está saindo do forno, né? Então a gente só está realmente disponibilizando um formulário no site para você deixar ali o seu contato e falar: eu quero saber mais. O curso está dividido em 3 módulos, então a Marta fala sobre os nutrientes, né? Como você fazer essa integração dos nutrientes. Ela também vai falar um pouquinho sobre como você monta o cardápio, então isso que é incrível, ela dá várias opções para você montar o cardápio. E o terceiro, Marta, o tema do terceiro vídeo? Então, é a questão das receitas, como fazer substituições. Perfeito, né? Perfeito, legal, das receitas. E tudo isso, gente, às vezes a gente procura muito na internet informação e a gente fica com dúvida de usar. Todo esse conteúdo são os conteúdos que nós trabalhamos na revista ao longo desses anos todos. Sim. Então você tem certeza que é um conteúdo feito para você que tem diabetes e para você que quer uma alimentação saudável. Então aproveita, quem gostou da live com certeza vai gostar do conteúdo, né, Marta? É, verdade. Pessoal, eu peço desculpa se ficou alguma dúvida que passou e a gente não teve tempo de responder. A nossa live daqui a pouquinho já vai sair do ar, porque a gente está completando 1 horinha ao vivo. Passou rápido. Foi super rápido, porque quando a gente bate um papo com quem a gente gosta e cheio de informação, o tempo voa, né, Marta? Eu quero agradecer muito, Marta, por você aceitar esse convite, participar aqui com a gente, sem falar na nossa parceria de longa data. E deixa sua mensagem para quem está assistindo. Eu agradeço a participação de todo mundo, né? No Dia do Trabalho, eu ter a honra e o privilégio de falar sobre alimentação, que é um dos pilares da minha vida. Eu acredito muito no poder da alimentação, desde que eu me formei, e isso só vem se confirmando todos os dias na minha prática clínica e na ciência. Então, é um privilégio dividir isso com vocês, de verdade. Muito obrigada, Lê. E para a gente é um privilégio poder apresentar você também para muito mais pessoas, que você já é bem conhecida e querida, mas o Brasil é tão grande, né? A gente tem tantas regiões aí, foi muito bom ver que o Brasil está acompanhando. Então, obrigada a vocês, só reforçando, a gente segunda-feira tem mais uma live
sobre telemedicina com dois grandes especialistas, o Dr. André Viana e o Dr. Márcio Krakauer, com a maratonista diabética Bianca, e ao longo da semana várias outras lives, terminando no sábado com o nosso grande evento sobre tecnologias em diabetes. Então, pessoal, acompanha o Momento Diabetes, acessa também lá o Instagram da Marta para conferir várias dicas de alimentação, ela é bem ativa lá. E fica com a gente, tá bom? A gente Obrigada. tem 15 segundos que o Instagram já tá avisando. Tchau, então, muito gente. Obrigada, gente. Tchau, Marta. Um grande obrigada. beijo. Beijo, tchau.